Nos bastidores da diplomacia entre Brasil e Estados Unidos, a tensão chega ao ápice. O vice-secretário do Departamento de Estado da gestão Donald Trump acusa o ministro do Supremo de criar um beco sem saída para as relações bilaterais. A reação em Brasília é imediata e explosiva. Até onde vai o impacto dessa crise? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. O vice-secretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, não poupou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e lançou um alerta que ressoa forte no meio político brasileiro. Segundo ele, Moraes teria destruído a relação historicamente próxima entre Brasil e Estados Unidos ao tentar impor a lei brasileira em solo americano. Mais que isso, o diplomata falou em concentração excessiva de poder nas mãos do magistrado, algo que fragiliza a separação dos poderes e cria um impasse sem precedentes. Para quem acompanha a política brasileira, não é novidade que o STF tenha ampliado sua atuação para além do papel tradicional do judiciário, assumindo uma postura ativa e, por vezes, controversa na cena política. Mas a crítica do governo Trump coloca esse comportamento sob outra perspectiva. Quando as decisões judiciais passam a afetar diretamente relações externas, o problema deixa de ser só interno e vira questão diplomática. O governo Trump, e aqui reforço, ele é o presidente legítimo e em exercício dos Estados Unidos, já aplicou sanções duras ao Brasil em resposta às medidas do Supremo, especialmente aquelas que afetam empresas americanas de tecnologia. A exigência do STF para que plataformas digitais retirem postagens e suspendam perfis vinculados a investigados pela Corte é vista em Washington como tentativa de estender a jurisdição brasileira para além das fronteiras, algo que nenhum país aceita de bom grado. Como você, que acompanha os bastidores do poder, enxerga essa interferência do judiciário na política externa? É um problema de soberania ou de excesso de protagonismo? Além das sanções econômicas, que incluem taxas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos e o cancelamento do visto de entrada de Moraes e outros ministros do Supremo, foi aplicada a Lei Magnitsky contra o relator do caso de Jair Bolsonaro. Essa lei, uma ferramenta americana poderosa, restringe transações financeiras e serviços bancários, aprofundando o isolamento do Brasil na esfera internacional. O governo brasileiro, por sua vez, respondeu com veemência. O Itamaraty manifestou absoluto rechaço às reiteradas ingerências do governo norte-americano e acusou Christopher Landau de divulgar falsidades que atentam contra a soberania nacional. Ressaltou ainda que a democracia brasileira superou recentemente uma tentativa de golpe, reafirmando que não se curvará a pressões externas, independentemente de sua origem. Mas será que a resistência do governo brasileiro é suficiente para neutralizar os efeitos dessas sanções? E mais, qual o custo para a economia e para a imagem do Brasil no exterior? Historicamente, a relação Brasil-Estados Unidos foi pautada pela cooperação estratégica, especialmente na área de segurança e comércio. No entanto, a escalada recente revela que há uma crise institucional grave no Brasil, causada por decisões judiciais que fogem ao seu papel. Landau destaca que a separação dos poderes é a maior garantia de liberdade e que no Brasil um único juiz do Supremo usurpou poder ao ameaçar autoridades e suas famílias com medidas restritivas, algo que fere o equilíbrio democrático. Essa situação cria, nas palavras do vice-secretário, um beco sem saída onde o usurpador se esconde atrás do Estado de Direito, enquanto os demais poderes permanecem impotentes. Para um país que se diz democrático, isso soa como um alerta vermelho. Quem, então, pode frear essa concentração de poder? O executivo? O legislativo? Ou será que o próprio judiciário tem que se autorregular para evitar danos maiores? Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Supremo tem seu protagonismo questionado no Brasil. Mas dificilmente a questão ganhou proporções tão amplas, envolvendo sanções internacionais e ameaças ao comércio exterior. Fica claro que o judiciário brasileiro, especialmente nas mãos de Moraes, vem ultrapassando fronteiras institucionais, gerando um ambiente de insegurança para investidores e aliados internacionais. Enquanto isso, o governo Trump demonstra estar disposto a endurecer a postura para proteger seus interesses, o que deve elevar o tom das tensões diplomáticas nos próximos meses. A pergunta que fica é: qual será o desfecho dessa crise? Moraes continuará isolando o Brasil internacionalmente ou haverá uma reação interna capaz de resgatar a normalidade institucional e diplomática? Além do impacto diplomático e econômico, essa crise também revela uma falha estrutural preocupante na governança brasileira. Quando um único ministro do Supremo Tribunal Federal consegue influenciar políticas externas e decisões econômicas de tamanha magnitude, fica evidente que o sistema de freios e contrapesos está comprometido. Desde a Constituição de 1988,
Aprendemos que o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário é o pilar fundamental da nossa democracia. Mas o que vemos hoje é um descompasso que pode comprometer não apenas o funcionamento interno do país, mas também sua credibilidade no exterior. Não podemos ignorar o precedente perigoso que está sendo criado. A ideia de que um magistrado pode ditar regras que afetem não só o território nacional, mas também a atuação de empresas estrangeiras e relações diplomáticas. Isso abre espaço para crises e retaliações que, inevitavelmente, atingem o cidadão comum e a economia nacional. E você, como patriota, está disposto a aceitar que esse tipo de protagonismo judicial continue a influenciar o futuro do Brasil? Ou é hora de cobrar uma reavaliação urgente das funções do Supremo, para que o país volte a ser governado de acordo com os princípios constitucionais? Vale destacar ainda que essa disputa não acontece em um vácuo político. O Brasil atravessa um momento de intensa polarização e fragilidade institucional, onde decisões judiciais contestadas e pressões externas se somam a uma crise econômica que afeta a vida de milhões de brasileiros. O presidente Donald Trump, por sua vez, mantém uma postura firme e clara: proteger os interesses americanos e seus aliados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta investigações controversas no Brasil. Essa postura reflete um cenário geopolítico onde as grandes potências não hesitam em usar ferramentas econômicas e diplomáticas para garantir seus objetivos. Portanto, a crise envolvendo Alexandre de Moraes e o governo Trump é apenas um capítulo de um livro maior, que trata do realinhamento das forças políticas e econômicas no mundo e no Brasil. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.